O Evangelho fala sobre sermos salvos. Mas salvos de quê? A Bíblia fala sobre esse assunto? Sou o pastor Gisiel, pastor G. Seja bem-vindo a esse canal. E a proposta desse canal é difundir a palavra de Deus ao número máximo de pessoas. Bom, ser salvo de quê? Muitas vezes você está conversando com um colega, né, com um amigo, com uma pessoa. Você está ali explicando a palavra de Deus, está falando do Evangelho e diz assim para a pessoa: não, porque Jesus te salva, você precisa da salvação, você não quer ser salvo. Aí a pessoa fala: mas salvo de quê? E aí a gente começa: não, veja bem, né? E aí a pessoa fica um pouquinho enrolada. Mas a Bíblia fala desse assunto? Fala. Sim, a palavra de Deus fala. E a salvação é uma doutrina básica, é uma das doutrinas básicas da palavra de Deus. E essa palavra salvação tem uma abordagem interessante que significa livramento. Salvar é livrar de alguma coisa. Salvo de quê? Livre de quê? Vamos dar um exemplo da vida real. Quando um salva-vidas entra no mar para resgatar um banhista, ele está salvando, está livrando aquela pessoa de quê? De morrer afogado. Isso é salvação. Quando o bombeiro adentra num prédio pegando fogo, resgata uma pessoa, está salvando aquela pessoa, está livrando aquela pessoa de quê? De morrer queimada, ou de morrer intoxicada. Isso é salvação. Na vida espiritual, a mesma coisa. A salvação nos traz livramento de algumas coisas. E hoje nós veremos apenas 3. A salvação é tão ampla, se nós fôssemos falar aqui sobre salvação, vamos ficar aqui dias. Porque a salvação ela é insondável, ela é infindável. Tudo aquilo que sai de Deus é grandioso. E a salvação ela é grandiosa. Mas existem 3 livramentos que você vai entender e vai poder explicar a pessoa salvo de quê? O primeiro livramento que a salvação nos traz, a salvação nos livra do poder de Satanás. Salvo de quê? Primeiramente, do poder de Satanás. Em Colossenses 1,13, está explicado que Cristo nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Há um transporte. A pessoa está no reino das trevas. Jesus salva essa pessoa, livra essa pessoa desse reino e transfere ela para o reino da luz, para o reino do seu amor. Isto é, a pessoa é livre do domínio, da escravidão do diabo. Ela agora é uma pessoa livre. Ela agora está em Cristo. Ela é súdita agora do reino de Deus, do reino do Pai. Vou só abrir um parênteses aqui. Tem cristão que tudo vê o diabo. Ficou doente, é o diabo. O microfone deu problema, é o diabo. A guitarra quebrou, é o diabo. Ora, a salvação nos livrou do poder do diabo. Nós temos que agora focar no reino. Se alguma coisa acontecer de ruim, Deus permitiu, porque eu estou no reino de Deus. Tem coisa que Deus permite, sim. Mas esse é outro assunto. Estou só explicando, abrindo um parênteses, para te chamar a atenção para isso. Tá? Você agora, você aceitou Jesus, a salvação já te tirou desse reino aí. Não volta para lá, não. Nem fica dando vazão a esse reino, nem fica glorificando esse reino. Tudo é o diabo. Não, diz que tudo é Deus, tudo é Deus. Mesmo o mal, tá? Porque ele permitiu com algum objetivo. Mas também esse é outro assunto, tá bom? Mas voltando aqui. 1 João 3,8, estamos falando que a salvação nos livra do poder do diabo. Está escrito que Jesus veio, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que a salvação nos livra do poder de Satanás, do poder do diabo. Porque Jesus veio para isso. Jesus não veio para ser um reformador, Jesus não veio para ser um revolucionário, Jesus não veio para ser um artista, para ser conhecido, não. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que hoje, quando você aceita Jesus, esse poder do diabo não tem mais poder, não tem mais capacidade que eu digo de força para te alcançar e para dirigir a sua vida. Você agora é dirigido por Deus. Esse é o primeiro livramento. Então você já tem uma resposta. Livra de quê? Salva de quê? Ora, a salvação te salva, te livra do poder de Satanás. Esse é o primeiro livramento. O segundo livramento,
A salvação nos livra do poder do pecado. O pecado fala da nossa natureza humana. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente não vira anjo, não vira arcanjo, não vira santo naquela hora. Não, você continua sendo você, eu continuo sendo eu. A nossa natureza humana permanece, é o que a Bíblia chama da carne. A nossa natureza humana, com suas imperfeições, né, com as suas limitações, continua. Só que agora tem uma diferença. Nós somos livres desse poder escravizante do pecado. Agora eu tenho ajuda do reino dos céus, que eu já sou do reino de Cristo, lembra? Já fui livre do poder das trevas, agora eu tenho o reino de Deus me ajudando, o Espírito Santo me ajudando para me livrar do poder do pecado. Veja bem, talvez você fale assim, não, mas já teve muitas tentativas de melhorar a humanidade. Concordo. Por exemplo, nós temos já tivemos, ainda temos várias correntes filosóficas que procuram resgatar o homem, entender o homem, né? Tivemos aí o estoicismo, o epicurismo, o existencialismo, outras correntes mais modernas. Temos a tecnologia da informação e todo o demais avanço da ciência. No entanto, isso aí não consegue, não tem capacidade, não tem poder para parar, para cancelar o poder do pecado em nossas vidas. Vamos para a prática. Por exemplo, você acha que a humanidade, ao longo desses milênios que ela existe, piorou ou melhorou? Se você estiver em casa, daqui a pouco você abre o jornal aí, abre o telejornal, aí você vê se piorou ou melhorou. Não tem nem dúvida que piorou. Quer dizer, a tecnologia avançou, o nível de conforto avançou, a ciência avançou, tudo isso é muito bom. Mas todos esses poderes humanos não têm força para parar o pecado. Então você vê gente hoje matar pai, matar mãe, você vê gente, pai abusando de filho, mãe também, e por aí vai. Vamos falar de graça aqui não, né? Mas é verdade. Porque esse poder do pecado só pode ser contido na força espiritual, só pode ser contido por algo espiritual, que é a salvação em Cristo Jesus. Veja, vamos para a palavra de Deus agora. Romanos 6, alguns versículos. Lá no versículo 6, por exemplo, está registrado que nós não servimos mais ao pecado. Sabendo isso, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com ele, Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 11, está dizendo, assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é em outra coisa, é em Cristo, é na salvação que Cristo nos traz e nos trouxe. Versículo 12 ainda é Romanos 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quem reina agora em nossas vidas é Jesus. É claro que a gente continua errando, é claro, mas Jesus é nosso advogado. Lá em 1 João está escrito que não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Temos alguém que vai nos defender, mas eu vou ter que confessar esse pecado, tá? Não é pecar e, tá tudo bem, eu nada a ver, não, não é isso. Errou, Senhor, errei, me perdoa, eu fiz isso, eu errei, me perdoa, aí Jesus vai te perdoar. Então, o pecado não deve reinar mais em nossas vidas. Nem devemos apresentar, né, a nossa vida ao pecado para servir o pecado, mas pelo contrário, devemos nos apresentar como sacrifício vivo a Deus, através do nosso culto racional, como está lá em Romanos 12. E ainda Romanos 6, versículo 14, tem esse versículo, ele é tremendo. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos no tempo da graça. A graça é a salvação em Cristo Jesus, que nos livra desse poder do pecado. Se você já é cristão, digamos assim, não tem muita desculpa, eu não aguento, eu acabo fazendo. Ok, reconheça que você não aguente e peça a ajuda do Espírito Santo, porque aqui diz o seguinte, o pecado não terá domínio sobre nós. Se ele está tendo domínio, não é por falha da palavra, não é por falha da salvação, é por minha falha, é por nossa falha. Aí eu tenho que pedir ajuda a Jesus para superar essa minha falha e deixar que isso aqui aconteça, que o pecado não tenha domínio sobre mim. Voltando ao que a gente já falou antes, porque o poder humano, a sua força de vontade, a sua boa índole, a sua moral, né, os seus estudos, a sua capacitação humana não tem poder para tirar o domínio do pecado de sua vida. Não tem. É só prova disso.
Se fosse assim, só cometeria crime hediondo quem não tem instrução. E você não vê isso. Você vê gente da classe A, B, C, todas as classes cometem crimes. O intelectual, aquele que não tem estudo, o rico, o pobre, e assim vai. Porque nenhum poder humano tem poder contra o poder do pecado. Só a salvação em Cristo Jesus. Então já vimos que a salvação nos livra do poder de Satanás e do poder de pecado. E tem o último livramento. Tem mais, tá? Mas não vamos botar só 3, como eu falei. O último livramento também é tremendo. A salvação nos livra da ira futura de Deus. Uau, que isso? Deus se ira? Sim. Mas a ira de Deus não é essa ira que a gente está acostumado, não é a ira emocional. Deus não é um Deus caprichoso, igual os deuses da antiguidade, os deuses da mitologia, né, que eram caprichosos. Tinha dia que estava bem, tinha dia que não estava bem, tinha dia que olhava para a terra, mandava um raio, e assim por diante. Não. A ira de Deus fala de justiça de Deus. Deus é justo. Um dos títulos do Senhor é que ele é o sol da justiça. Talvez você esteja até meio desanimado, esquecido, que está vendo tanta injustiça na face da terra, ninguém faz nada. Parece, né, que quem faz injustiça se está melhor ainda. E infelizmente a gente vê isso mesmo. Mas não se esqueça, e vai chegar o dia da justiça de Deus. Está escrito. Vai chegar o dia do juízo de Deus. E a salvação nos livra dessa justiça, desse juízo, aliás. Por quê? Quando você tem a salvação de Cristo em sua vida, você está no reino de Deus. E a salvação vai te livrar desse julgamento que Deus fará sobre aqueles que não estão no reino de Deus. Como você já está no reino de Deus, esse juízo não vai te alcançar. A salvação nos livra, portanto, do poder de Satanás, do poder do pecado e do poder do juízo vindouro que haverá sobre a terra. Nos livra da ira futura. Vamos para a palavra de Deus? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Você vê, por exemplo, que esse tema é antigo na palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento sempre tem lá escrito: o dia do Senhor vai chegar. E às vezes fala, o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia que ainda não chegou. O dia que todos terão que prestar contas a Deus. Independente de sua posição social, sua posição econômica. Todos terão que prestar contas a Deus. Esse é o dia do juízo. Tanto é que quando João Batista batizava, lembra que os fariseus iam correndo para ser batizados por João, ele falou, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham o seu batismo, isso é João Batista falando lá em Mateus 3,7, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você vê que essa coisa é antiga. Já naquela época de Jesus nem tinha começado o seu ministério, que João Batista começou antes, que ele foi o precursor. Já naquele tempo, os fariseus, né, os religiosos, iam para João para tentar fugir dessa ira, que eles já sabiam que viria sobre o mundo, que ainda não veio. Talvez alguém pense, nós não vamos desenvolver esse tema agora que eu vou falar, é um parênteses. Mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas também Deus é juiz. Nós podemos até abordar isso em outro conteúdo, mas eu vou abrir aqui um pouquinho. Porque Abraão, lá em Gênesis 18, lembra? Deus avisou a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O mau aroma do pecado chegou até a mim, eu vou destruir. Aí Deus falou, mas Senhor, tu vai destruir, que lá tinha Ló, lembra Ló? Vai destruir o justo junto com o injusto? E no versículo 25, Deus, Jesus, mas é Abraão. Abraão fala, não faria justiça o juiz de toda a terra, ele chama Deus de juiz. Ó, isso em Gênesis, hein? Tem gente que pensa que Deus é revelado como juiz só no Apocalipse. Apocalipse, não. Lá em Gênesis, Abraão, pelo Espírito Santo, já via Deus como juiz. E ele falou, não faria justiça o juiz de toda a terra? Salmo 50, versículo 6, os céus anunciarão a sua justiça de Deus, pois Deus mesmo é o juiz. Tem um texto muito conhecido que Paulo usou, que a gente usa muito só esse versículo aqui, o versículo 2 Timóteo 4,7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas tem o versículo seguinte, que é o 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Justo juiz. Voltando ao tema do livramento. Deus, como juiz, vai julgar, porque juiz julga, né? Até mesmo aqui na vida terrena, é a função dele. Deus vai julgar.
E a salvação vai te livrar desse julgamento. Porque você aceitou a Jesus como Salvador, e a salvação vai te livrar desse tempo aqui do julgamento, que haverá juízo. Deus, portanto, através da salvação em Cristo, nos livra do poder de Satanás, nos livra do poder do pecado e nos livra da ira futura. E ainda em Romanos 5,9 está escrito: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Exatamente. É a salvação. Salvo de quê? Da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10: esperar dos céus a seu Filho com letra maiúscula, Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Livramento da ira. E ainda, 1 Tessalonicenses ainda 5,9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja então, se está conversando com alguém, você precisa ser salvo. Salvo de quê? Salvo do poder de Satanás, salvo do poder do pecado e salvo da ira futura. Concluindo, eu não poderia perder essa oportunidade, talvez você esteja pensando, mas como é que eu adquiro essa salvação? O que eu faço? Qual a penitência que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A Bíblia responde a Bíblia, Romanos 10, versículos 9 a 11. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a salvação que te livra dos três. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se você não tem a salvação, confesse com a sua boca: Senhor, eu quero que tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. E eu creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. É isso, é só isso. Você pode estar sozinho no seu quarto, pode estar na rua, você pode, quando estiver assistindo, pode estar no celular andando na rua. Se você fizer essa oração, você salva na hora. Lembra do ladrão da cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus falou? Vai para a igreja, né? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é instantânea. Você confessou, você está salvo. E essa salvação vai te livrar desses três poderes: poder de Satanás, poder do pecado e poder da ira futura. E, para finalizar, ela nos levará em segurança para os céus. Se você gostou desse conteúdo, eu espero que tenha te abençoado, tenha abençoado seu coração, sua vida. Se você gostou, deixe o seu like. Deixe também um comentário, seja desse assunto ou de outro assunto você tenha dúvida. E se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe.